Shalom, prezados. Essa é a terceira parte do estudo que sentimos no coração vindo do nosso Deus, de anunciarmos para vocês sobre o que escrevemos na nossa dissertação de mestrado teológico. Substituição do nome do Deus do castiçal de 7 lâmpadas, causas e implicações. E eu repito um pouco do que foi falado lá no final da segunda parte desta obra. Nero representa o 5º rei, imperador, que já foi e é mesmo um dos 7, e representou o 8º rei, pelo fato de a história geral demonstrar que os imperadores chamados Galba, Otão e Vitélio, representaram um 6º mandato imperial romano, pois os 3 governaram dentro de apenas um ano, do ano 69 DC. E Tito Vespasiano, pai e filho com o mesmo nome, foram quem realmente representaram o 7º e 8º governos imperiais, os quais foram os responsáveis diretos pela segunda e terceira grande perseguição aos servos do Criador. E a história romana aponta que o fizeram inspirados e induzidos pelo espírito satânico de Nero. Então o 5º rei estava funcionando lá no 8º reinado. O espírito de Nero estava agindo com os novos imperadores seguintes. Por isso houve a primeira grande perseguição com Nero, a segunda grande perseguição e a terceira grande perseguição. Nero, Tito filho e Tito pai. A história geral confirma essas palavras. Por isso, elas fizeram parte da minha dissertação de mestrado. E os meus professores, a minha escola de mestrado em teologia, não pôde renegar, não pôde me reprovar com essas palavras. Me aprovaram na hora, apesar de me terem dado de A a C, me terem dado a nota C. E Apocalipse 17, 1 a 11 está confirmando essas palavras. Não é à toa que Apocalipse 17, 1 a 11 aparece de forma tão confusa. Período dos 4 imperadores romanos. E o Criador Yud-He-Vav-He ainda revela. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Tem que ser homem. O número tem que estar em homem, e esse homem tem que exercer esses males contra o povo do Criador. E o seu número é 666, 666. Apocalipse 13, 18. Não seriam devido a esses alertas proféticos e suas concretizações contra as ordenanças do único e todo-poderoso Deus, que veio ao povo da promessa, a urgente ordem revelada em Apocalipse 18, 4? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas? Será? Se não foi por isso que o nosso Deus deixou registradas essas palavras apocalípticas, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Existe um cristianismo que no nome não tem nada a ver de Mashiach, não tem nada a ver com Mashiach, não tem nada a ver muito menos com Yod-He-Vav-He. Mas bilhões de pessoas o adoram, bilhões de pessoas o seguem e não para meditar. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Uma terceira indagação, porque eu venho fazendo aí indagações. Por que o Jesus Cristo do Novo Testamento, em Mateus 11, 9 e 14, sustenta que João Batista era o Elias? Olhem bem, porque o Jesus Cristo, o único Senhor, o Salvador, o Libertador de todos nós, segundo o cristianismo sustenta, porque esse Jesus Cristo, em Mateus 11, 9 e versículo 14, sustenta que João Batista era o Elias. E por quê?
o profeta da promessa profetizada por Malaquias, Malaquias 4:5, ele diz que foi João Batista. E num dado momento, o próprio João, no Novo Testamento, o desmente, afirmando ele não ser o Elias, nem ser profeta. Está escrito na tua Bíblia, ouvinte. Está escrito na tua Bíblia, caro internauta. João 1:21. Vá atrás. João 1:21 confirma. Mateus 11:9 confirma. 11:9 e o versículo 14. Por que essas confusões no chamado Novo Testamento? Porque o príncipe das trevas mexeu nas Sagradas Escrituras. Mexeu no que era essência. Que era essência não. Só não tirou a essência. Mexeu na palavra. Sorte que deixou a essência. E aqui está uma prova. Um Jesus que diz que João Batista é o Elias. Um João Batista que diz que ele não é o Elias. Que ele não é profeta. Mas o próprio Novo Testamento aponta que o verdadeiro Messias era filho do homem, ou filho de homem, e que era servo. E mostra também, a própria palavra mostra, que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Redentor, tinha que ser sempre. Yod-He, Vav-He, Alá. É e será sempre. Mas infelizmente, não é o Deus do cristianismo. Por isso, meu Deus é sete e uno. E o seu? Como ele é? Quem é ele? Meu Deus é único e tem 7 espíritos. E não há, na minha vida mais, a crença num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tal questionamento, envolvendo João 1:21, Mateus 11:9 e 14, Malaquias 4:5, tal questionamento, como tantas outras controvérsias bíblicas, pode vir sendo bem evitado em todas as igrejas cristãs. Pode, está sendo. Todavia, com o advento da globalização, inclusive com a abertura da comunicação no cyberespaço, como eu estou fazendo aqui agora, no cyberespaço virtual, denominação alguma consegue mais barrar curiosos, analistas e críticos dos 4 cantos do universo, de questionar, como eu estou fazendo agora, de pesquisar a fundo e de chegar a novas conclusões, muitas vezes até chocantes, quanto às verdades das Sagradas Escrituras, que podem nunca terem sido realmente anunciadas como devidas. Uma delas é que o verdadeiro Deus é único, então não pode haver outro. Outra delas é que o verdadeiro Deus é sete e uno. Ele é único e tem 7 espíritos, como representado no castiçal que ele mandou fazer de ouro e estava no Santo do Santo. O verdadeiro Deus tem 7 espíritos. Essa é novas conclusões, faz parte de novas conclusões, que muitas vezes até chocantes, quanto às verdades das Sagradas Escrituras, que podem nunca terem sido realmente anunciadas como devidas. Por isso que eu não sou mais cristão. Eu não sou mais do cristianismo. Louvado seja o Deus Yod-He, Vav-He, Alá. Eu me considero hoje muçulmano, porque muçulmano não é o islâmico radical. Muçulmano é aquele que reconhece Yod-He, Vav-He, Alá como o único Senhor. É aquele que o invoca, que o adora, que o cultua como o único Senhor, e não há outro. Por isso, eu faço questão de pôr aqui a minha cara a tapa e junto com os muçulmanos defender a sua causa. A causa de um único Deus, Yod-He, Vav-He, Alá, Deus dos hebreus e Deus do povo muçulmano. A maior verdade de quem tem conhecimento é que os 10 mandamentos, escritos com o dedo do próprio Yod-He, Vav-He, e tantos outros dos seus preceitos sagrados, há muito, vêm sendo satanicamente violados e ou adulterados por sábios loucos religiosos. Essas são verdades. Essas são verdades, prezados ouvintes. Vêm sendo satanicamente violados e ou adulterados por sábios loucos religiosos que se auto-intitulam porta-voz
e ungidos do Senhor. A sorte que não diz um nome, para não blasfemarem. Porque esses pastores de hoje, esses padres de hoje, esses papas, são ungidos do verdadeiro Deus? São ungidos do Satã, mas não do verdadeiro Deus. Porque umas lideranças dessas, uns escribas e fariseus hipócritas desses, que não ensinam ao povo que só existe um único Deus, que só existe um único Senhor, esses falam em nome do Satã, em nome de Beuzebu, e não em nome do Criador. Yod-He-Vav-He, Alá, é o único Deus. Deuteronômio 6:4, Isaías 11:1 e 2, Marcos 12:29, Apocalipse 3:1, Apocalipse 4:5, Apocalipse 5:6 deveriam ser o único, informam que deveria ser o único e sétimo Deus da humanidade. Yod-He-Vav-He, Alá. Aceitem se quiser. Podem até parar de assistir esse vídeo, mas se eu não falar, as pedras clamarão. Se eu não falar, Satanás permanece vencendo, como vem vencendo com o cristianismo. Aqui não há mais cristianismo. A mensagem do castiçal está no cristianismo? A mensagem do tetragrama sagrado está no cristianismo? A mensagem do Deus dos muçulmanos está no cristianismo? Não, mas já está no judaísmo. Se eu estiver mentindo, podem contestar contra mim. A indagação bíblica em questão poderia ser vista, então, como um mero erro de copistas. A indagação sobre João Batista, dizendo que ele não era o Elias, nem o profeta, e o Messias, e o Jesus Cristo do cristianismo, dizendo assim, João Batista é o Elias. Não, pesados. A indagação bíblica em questão poderia ser vista, então, como um mero erro de copistas? Ou o próprio Satã usando humanos para fazer cumprir-se a séria profecia de mudança da lei do eterno Yod-He-Vav-He, das suas verdades e dos tempos estabelecidos por ele? Daniel 7:25. Que relação pode ter o tetragrama sagrado Yod-He-Vav-He com o nome Deus? Agora sim, estamos entrando no assunto. Substituição do nome do Deus do castiçal de 7 lâmpadas. Causas e implicações. Que relação pode ter o tetragrama sagrado Yod-He-Vav-He com o nome Deus? Porque o nome Deus, eu coloco entre aspas, passou a ser tão conhecido, aceito e invocado por religiosos do mundo inteiro, em lugar do nome Yod-He-Vav-He? Respondam-me, ó cristãos, respondam-me, ó seguidores, ó idólatras do cristianismo da Trindade. Respondam-me. Por que o nome Deus passou a ser tão conhecido, aceito e invocado por religiosos do mundo inteiro, por bilhões de pessoas, em lugar do nome Yod-He-Vav-He? Inclusive, é invocado também através de dezenas de milhares de obras literárias por artistas diversos em todo o planeta. O nome Deus. Até os povos judeu e islâmico, infelizmente, vêm usando esse nome em substituição dos dois únicos nomes mais sagrados de toda a história, Yod-He-Vav-He, Alá. Por quê? Porque até o povo judeu, porque até o povo islâmico está se conformando, esquecendo de carregar o nome do seu Deus em suas bocas, em seus corações, para anunciar o nome do Deus pagão, do Deus que é generalizado, do Deus que pode muito bem ser Zeus camuflado. Devemos permanecer sustentando a ingenuidade de que são simples ou necessárias transliterações de épocas, como diz os tais rabinos de hoje e do passado? Será se há realmente equivalência entre o significado do nome Deus com o nome Yod-He-Vav-He, tetragrama sagrado? Porque nunca fomos instruídos por iluminação do Espírito, do verdadeiro Espírito, apesar na balança divina a relação entre o Deus profano Zeus e o Deus que passou a ser conhecido
adorado e invocado por bilhões de pessoas em todas ou quase todas as religiões do cosmos. Porque nunca fomos instruídos por iluminação do Espírito a pesar na balança divina a relação entre o Deus profano Zeus e o Deus que passou a ser conhecido, adorado e invocado por bilhões de pessoas em todas ou quase todas as religiões do cosmos. Por quê? A exemplo, o Deus do cristianismo católico ou evangélico ou protestante chama-se Deus. Simplesmente colocaram a letra maiúscula. Deus, Yahvé, Jeová, Altíssimo, Eterno, Elohim, etc. Dizem ser 72 nomes. O Deus dos espíritas, igualmente, tem 70 a 72 nomes. E assim é conhecido o Deus dos budistas, dos shintoístas, cheio de nomes, dos rosacrucionistas, dos Seixunoyes e até dos candomblezeiros. Mesmo estes últimos revelando que esse Deus, para eles, é o próprio Exu. E para acabar de piorar, o próprio cristianismo sustenta e aceita um Yeshua. Yeshua. Estão vendo Exu no meio da palavra Yeshua? O nome do Mashiach foi Emanuel. Não combina com Yeshua. Agora, Yahushai, carrega esse tetragrama sagrado aí. Yahushai. Leiam as letras, sem inventar, sem acrescentar. E a palavra vai ser, não Yeshua, mas Yahushai. 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 Trocaram por Yeshua, parecendo ou contendo Exu no meio da palavra. Infelizmente, depois de séculos, até islâmicos se conformaram em substituir em muitos de seus registros o nome Alá por Deus. Eu digo isso porque as últimas traduções do Alcorão para português tem aí o nome Deus substituindo Alá. Quando sempre o islâmico, o verdadeiro muçulmano, chamou seu Deus Alá, 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 que é o mesmo Yod-He Vav-He, Deus dos hebreus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque o povo de Muhammad é o povo, foram os remanescentes de Ismael. A história geral confirma isso. Para todo que procura fazer cumprir-se em sua vida 1 Reis 3:9, 11 a 12, e Provérbios 2:3, e Tiago 1:5. Quem tem falta de sabedoria, peça. Peça a quem? A Deus. Mas que Deus? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o de rei vai vir, que a todos dá. Buscando o verdadeiro espírito da sabedoria. Isaías 11:2. Buscando o verdadeiro espírito da sabedoria, que está revelado lá em Isaías 11:2. Não é difícil perceber que tantos nomes pelos quais adoram e invocam ao seu Deus não são substantivos próprios. Olhem bem, ouvintes. Não é difícil perceber que tantos nomes pelos quais adoram e invocam ao seu Deus não são substantivos próprios. Deus, Yahvé, Jeová, Altíssimo, Eterno, Elohim, não são nomes próprios, mas sim comuns a qualquer ser ou objeto. Meros vocativos ou meras locuções substantivas ou vocativas. Como no exemplo, Elohim, vocativo que significa Deus meu. Desafio qualquer pastor, qualquer padre, qualquer papa a me contrariar com segurança, com sabedoria, dizendo que Elohim não significa meu Deus ou Deus meu. É vocativo, não é nome próprio. Para isso existem os estudos gramaticais, os estudos de sintaxe, de morfologia e de sintaxe, estudos portugueses na nossa língua portuguesa, para entender as coisas. Elohim, em hebraico, significa Deus meu, meu Deus. E está escrito na própria Bíblia de todo mundo. Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, lá no hebraico. Hebreus 7:12.
diante dos escritos de Daniel 7:25, de João 14:30, diante dos escritos de 1 João 5:18-19, tal conformismo em substituir o nome que é sobre todo o nome pode continuar realmente sendo visto como normal para quem opta por estar do lado do Deus Todo-Poderoso e Yod-Heh-Vav-Heh? Repito a pergunta novamente. Diante dos escritos de Daniel 7:25, João 14:30, 1 João 5:18-19, tal conformismo em substituir o nome que é sobre todo o nome pode continuar realmente sendo visto como normal para quem opta por estar do lado do Deus Todo-Poderoso e Yod-Heh-Vav-Heh, Allah? Ou todos precisamos nos despertar da ignorância, levantarmos dos mortos e defender a bandeira de Apocalipse 2:2-3 para garantirmos nossa salvação? Precisamos ou não, caros internautas, caros religiosos do mundo inteiro, precisamos ou não, nos despertar da ignorância, levantarmos-nos dos mortos e defender a bandeira de Apocalipse 2:2-3 para garantirmos nossa salvação? Uma verdade é clara: o Deus dos dois povos, das duas alianças, o Deus das 24 tribos, de Israel e de Ismael, e o de Yod-Heh-Vav-Heh, Allah, é o único, e de 7 Espíritos Santíssimos. É o único Deus, e o Deus de 7 Espíritos Santíssimos. Contra fatos, não há argumentos. Supostos nomes que vêm substituindo o nome do Deus do Universo. A minha obra de conclusão do curso de mestrado em teologia traz essas informações. Supostos nomes que vêm substituindo o nome do Deus do Universo. É importante fazermos uma análise de nomes que se tornaram substitutos do tetragrama sagrado. Analisemos alguns mais usados dos 72 adultérios do nome do Deus Todo-Poderoso. 1. Chamam o Deus do cristianismo Eu Sou. Eu sou. Mesmo um mero conhecedor de idiomas e linguística descartaria a possibilidade do Todo-Poderoso ter passado a Moisés tal expressão como sendo seu nome. Seria maior motivo de descrença e chacota por parte daquele povo tão escravizado e sofrido, o povo que estava escravizado no Egito. Em qualquer parte do mundo, a expressão Eu Sou requer, em qualquer parte do mundo, a expressão Eu Sou requer complemento. Concordam comigo? O verdadeiro Deus não deixaria Moisés, muito menos seu povo, no vácuo. Perante tão séria e crucial pergunta: qual o nome do nosso Salvador? Qual o nome daquele que haveria de nos libertar da escravidão do Egito? Meditem nessas palavras, nesses argumentos e nesses questionamentos. 2. Adonai. Adonai. Etimologicamente, Adonai é o plural de Adoni, que significa meu Senhor. E aí já vemos o quê? Se significa meu Senhor, é vocativo. É uma expressão para se referir a um Deus que tem nome. E que pode ser Satã, viu? Eu posso chamar, um adorador de Satã pode chamá-lo de Adonai. Se eu estou mentindo, vem, me desafie, me comprovem que eu estou mentindo. Porque Adonai é meu Senhor. E infelizmente, o povo do Satã o chamam também, o podem chamar de seu Senhor, de Adonai, de Elohim, porque simplesmente estão usando palavras hebraicas para a expressão, o vocativo meu Senhor. Pela combinação de seu plural Adomim e do sufixo do pronome possessivo, primeira pessoa do singular, resultando na forma Adonai. E os meus trabalhos confirmam isso através da internet, do Wikipédia.
Adonai é tido como substantivo perpétuo para o tetragrama sagrado hebraico. Que blasfêmia! Adonai é tão livre, Adonai é tão geral ou generalizado. Por que é tido como substantivo perpétuo para o tetragrama sagrado hebraico? Eu não aceito. E todo aquele que quiser conhecer a verdade, que buscar conhecer a verdade, não pode aceitar mais. Onde se encontra nas Escrituras o Criador, instruindo ou mostrando algum interesse para que houvesse tal substituição? Além do mais, numa análise gramatical da palavra, o Brasil, a China, Israel ou qualquer outra nação não classifica tal vocábulo Adonai como nome próprio, mas sim como locução pronominal, que funciona como substituto de um nome próprio. E pior, verifica-se que Adonai é expressão livre para se referir a qualquer Deus ou ser. Ou até, Adonai pode se referir até mesmo a objeto de submissão e adoração. Uma imagem, uma pessoa pode se dirigir a uma imagem chamando Adonai, meu Senhor, meu Deus, Elohim. O erro de substituições do nome se deu primeiramente por parte dos próprios judeus, que eu chamo de sábios tolos. Escribas e fariseus hipócritas repetindo as próprias palavras do Mashiach, do Emanuel. Sábios tolos, quando fundamentando-se na insensata interpretação de Êxodo 27, parte A, não tomarás o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, teu Deus, em vão, mesmo deixando o nome escrito, passou a não pronunciá-lo em suas invocações e adorações, os judeus descumprindo ordenanças do próprio Criador e Senhor Yud-Heh-Vav-Heh. Todo aquele que invocar o nome de Yud-Heh-Vav-Heh será salvo. E a palavra diz: invoca-me. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. As palavras proféticas, as palavras do que chamamos hoje velha aliança, que para mim não tem nada de velha, hoje é a verdadeira aliança que persiste, que realmente vale na minha vida. As palavras em quase todas dizem assim: instrui que os servos de Yud-Heh-Vav-Heh deveria sempre estar invocando o seu nome, sempre estar pronunciando o seu nome, cantando o seu nome, louvando o seu nome, adorando o seu nome, como os muçulmanos foram instruídos também a fazer. Louvado sejas, ó Deus Yud-Heh-Vav-Heh, Deus das 12 tribos de Israel e Deus das 12 tribos de Ismael. Yud-Heh-Vav-Heh, Allah. 3. Elohim. Todos sabem, todos que estudam sabem, que Elohim é nome hebraico, é expressão hebraica. Apesar de encontrar informações sustentando que Elohim é um substantivo e que se refere ao nome Deus, o referir-se é indiscutivelmente verdadeiro. Mas, segundo várias traduções bíblicas, Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, Elohim não é o nome verdadeiro. Fazem referência, está escrito lá. Mas Elohim, infelizmente, é outra locução pronominal, funcionando como vocativo. A própria Bíblia de todo o cristianismo confessa isso. Confirma essas palavras, endossa essas palavras. Elohim não é nome próprio. Elohim significa meu Deus, Deus meu. Onde é que meu Deus é nome próprio? Você já viu alguém chamando alguém aí, nome próprio, de meu Deus? Meu Deus! A minha mãe disse para você fazer isso. Que dia você ouviu isso? Nunca. Nunca. Porque meu Deus é vocativo, não é nome próprio. Elohim é outra locução pronominal. É expressão invocatória, que infelizmente
veio ocupando o lugar do nome de um Deus, que pode servir até para se referir ao pai das mentiras e abominações. Não precisa ser muito inteligente